A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet, a você que está fazendo da sua casa uma sala de aula, a você que já está aí com a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, está aí com a sua caneta, aguardando o início da nossa aula. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. O sincero desejo do nosso coração é que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é cristão, se você já é evangélico, que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado, que você possa compreender o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. Se você ainda não é cristão, ainda não é evangélico, nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. E se você já foi cristão, já foi evangélico, por alguma razão parou na caminhada, nosso desejo é que você possa voltar para o Senhor Jesus enquanto há tempo. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Olha, eu vou lhe ser sincero, você sabe, eu sou amante da profecia bíblica, não é? Eu gosto muito de estudar o conteúdo profético das Escrituras e nós já estamos na nossa 7ª temporada, não é? Pós-pandemia. Nós já tivemos o panorama dos eventos escatológicos, nós já tivemos a oportunidade de estudar o Apocalipse versículo por versículo, Daniel versículo por versículo, já estudamos sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, já estudamos sobre profetas e profecias, já estudamos sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores e agora estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. E essa é a realidade. Quanto mais nós nos debruçamos para estudar o conteúdo profético da Bíblia, mais ficamos admirados, maravilhados e encantados com a riqueza de detalhes desse livro, dessas profecias, do conteúdo profético das Escrituras. E é muito interessante que essa mensagem que foi proferida por Deus através dos profetas há milênios atrás, há 2.700 anos atrás, o quanto ela é atual, o quanto ela é contemporânea. Essa é uma das características da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela não envelhece, ela não perde a sua validade, ela não perde a sua essência. Tanto os livros do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, nós lemos esses livros, nós lemos essas profecias e até parece que foram proferidas hoje. Até parece que essas mensagens foram proferidas para a nossa geração. E é isso que estamos fazendo, estamos estudando o texto dentro do seu contexto, analisando o contexto histórico, o contexto religioso, analisando o que ela significava para os seus contemporâneos, para os seus destinatários originais e, claro, na medida do possível, fazendo uma aplicação para cada um de nós. Nós estamos estudando o livro de Isaías, que é o primeiro dos livros denominados de profetas maiores. É claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas aí é como que Isaías estivesse recebendo as visões, a mensagem de Deus e escrevendo o seu livro. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre o convite gracioso de Deus, que é o convite à salvação. Estudamos também sobre o jejum que agrada a Deus. Caso você não tenha assistido esses programas, já estão disponíveis lá no YouTube. Hoje estaremos lendo e estudando sobre o seguinte tema: as boas novas de salvação. Estudaremos hoje um dos textos, uma das profecias mais conhecidas da Bíblia, que é a profecia do capítulo 61 de Isaías. Na Almeida Revista e Corrigida, o título é A Salvação é Proclamada.
na Bíblia Viva, Deus anuncia boas notícias de salvação e recompensa, e na Nova Almeida Atualizada o título é As Boas Novas da Salvação. Esse texto de Isaías capítulo 61, ele ficou conhecido principalmente porque foi o texto que Jesus leu lá na sinagoga de Nazaré. Então, Isaías estava falando sobre as boas novas de salvação, falando acerca do Messias, da unção do Messias, do ministério do Messias, da obra do Messias, e nós vamos perceber que esse mesmo texto foi lido pelo próprio Jesus lá na sinagoga de Nazaré. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que o capítulo 61 de Isaías descreve uma das profecias messiânicas mais conhecidas da Bíblia, a qual foi lida pelo próprio Senhor Jesus lá na sinagoga de Nazaré, conforme Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. O texto começa com uma declaração de que o Espírito do Senhor está sobre o Messias e que ele foi ungido para trazer boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e libertar os presos. No geral, Isaías 61 é um capítulo que enfatiza o ministério do Messias e as bênçãos que ele traz ao seu povo, como veremos a seguir. Sem dúvida, esta profecia diz respeito ao ministério de Jesus, diz respeito à missão do Messias, a obra que ele veio realizar aqui na terra. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que essas mesmas obras que ele fez no passado, quando esteve aqui na terra entre os homens, continua fazendo também no coração e na vida de todo aquele que nele crê, na vida de todo aquele que recebe a sua palavra e a sua mensagem. Eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo falará conosco através desse texto. Vejamos o que diz o Isaías capítulo 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o Espírito de Deus atuando na vida de Jesus, atuando na vida de Cristo. Quando nós estudamos a pneumatologia ou paracletologia é o estudo acerca do Espírito Santo, nós vamos perceber que o Espírito Santo de Deus agiu desde os tempos do Antigo Testamento na vida de pessoas, de seres humanos, de homens que foram escolhidos para obras específicas. Nós vamos perceber, por exemplo, o Espírito Santo agindo na vida de José do Egito, que deu a ele a capacidade de interpretar os sonhos de Faraó e ser o governador lá do Egito. O Espírito Santo agiu também na vida dos juízes. O Espírito Santo atuava também na vida dos profetas, dos reis. Então, esses grupos de pessoas, juízes, reis, profetas, sacerdotes, eram grupos de pessoas em que havia uma ação do Espírito Santo capacitando-os para realizar a obra que Deus lhes confiou, né? Então é muito interessante isso, o quanto o Espírito Santo é o agente capacitador da obra de Deus. Eu gosto muito de estudar esse tema, desse assunto. Quando eu estou lecionando pneumatologia lá no seminário, a doutrina do Espírito Santo, eu gosto de falar sobre a ação do Espírito Santo na vida dos homens e mulheres de Deus, né? Então perceba, por exemplo, na vida de Moisés, por exemplo, o Espírito Santo esteve agindo na vida de Moisés, capacitando-o a escrever o Pentateuco, a escrever a lei, a liderar o povo hebreu naqueles 40 anos de peregrinação. E esse mesmo Espírito atuou na vida de Bezalel e Aholiabe, mas para uma missão completamente diferente, para fazer os utensílios do tabernáculo. Esse mesmo Espírito agiu, por exemplo, na vida de Josué, para conquistar a terra de Canaã, para ser aquele general que iria liderar aquela conquista. Esse mesmo Espírito agiu na vida dos juízes que julgaram Israel, agiram na vida dos reis que reinaram sobre a nação. Enfim,
O Espírito Santo, como agente capacitador da obra de Deus, esteve atuando, agindo na vida de pessoas, seres humanos, para que eles pudessem realizar a obra que Deus lhes confiou. E olha que coisa interessante. Jesus, ao vir a este mundo, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão da sua glória e da sua majestade. Ele tomou forma humana, ele fez-se carne, ele habitou entre nós. Capítulo 1 do Evangelho escrito por João, versículo 14, João diz que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus veio ao mundo, humanizou-se, tornou-se homem como nós e precisou desta unção do Espírito. A ação do Espírito Santo na vida de Cristo, na vida do Messias, capacitando-o a realizar o seu ministério terreno. Então nós vamos perceber que é na ocasião do batismo de Jesus, que você conhece esse texto, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, quando Jesus estava ali às margens do Rio Jordão, e ele foi ter com João Batista para ser batizado por ele. Embora que Jesus não tivesse necessidade alguma de ser batizado, porque Jesus nem tinha pecado para confessar, nem tinha pecado para se arrepender. Já percebeu isso? E quando Jesus veio ter com João para ser batizado por ele, João disse assim: eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim? Aí Jesus disse: deixa para que se cumpra toda a justiça. E ali naquele momento do batismo de Jesus, você sabe que ocorre a presença das três pessoas da Trindade. O Filho foi batizado por João Batista no Rio Jordão. O Espírito Santo desceu sobre ele numa forma corpórea de uma pomba, e o Pai falou do alto dizendo: este é o meu Filho em quem eu tenho prazer. Há uma manifestação das três pessoas da Trindade. E a partir de então, o Espírito do Senhor Jeová começou a atuar na vida de Jesus. Detalhes: cerca de 7 séculos antes, Isaías havia predito, Isaías havia profetizado. Então esse texto de Isaías 61 é um texto messiânico, é uma profecia messiânica, porque apontava para o ministério do Messias. Aí o texto diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, assim como eram ungidos, por exemplo, os reis, os profetas, os sacerdotes. O Senhor Jesus também foi ungido, mas ungido para, primeiro, pregar boas novas aos pobres. Então a unção do Espírito Santo na vida de Cristo, na vida do Messias, primeiro, foi para pregar as boas novas de salvação. Foi para proclamar a salvação através da fé nele, no seu sacrifício. Agora é interessante que o texto diz que ele veio para pregar boas novas aos pobres. E muitas pessoas perguntam: professor, quer dizer que os ricos não têm direito à salvação? Não é isso que o texto está dizendo. Os pobres aí são pessoas pobres de espírito, são pessoas quebrantadas, são pessoas que sentem a necessidade de Deus. É claro que o plano de salvação, o projeto de salvação de Deus abrange pessoas de todas as classes sociais. Jesus não quer salvar só os pobres, ele quer salvar todas as pessoas, independente da classe social que a pessoa pertença. Agora, quando o texto diz que ele veio pregar as boas novas aos pobres, está falando de pessoas que têm um coração voltado para Deus. Pessoas que sentem a necessidade de Deus. São pessoas pobres de espírito. Na Bíblia Viva diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação aos pobres.
ou seja, essas boas novas, essas boas notícias de salvação aos pobres. E lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber isso, que foi para isso que Jesus veio, pregar o Evangelho, pregar a salvação, anunciar a salvação. Ele veio com esse objetivo. A principal razão da vinda de Jesus ao mundo foi para morrer por nós, para dar a sua vida pelos nossos pecados e para anunciar essa salvação. Eu gostaria de ler 2 textos muito semelhantes, muito parecidos, mas que falam sobre isso. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ainda em Mateus capítulo de número 9, versículos 35 e 36 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E ainda em Mateus capítulo 11, versículo de número 5, que é um texto bem conhecido, que é a ocasião em que João envia 2 discípulos a Jesus. Mateus capítulo 11 diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Partiu dali para quê? Para ensinar e pregar. Então perceba que o ministério terreno de Jesus foi marcado por pregação, ensino e curas extraordinárias. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Como quem diz assim: Tu és o Cristo, tu és o Messias, ou devemos esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então é claro que a Bíblia e a história nos mostra isso, que nem sempre os ricos são alcançados pela salvação, mas não é que Jesus não queira salvá-los. O desejo de Deus é salvar a todos. A Bíblia deixa isso bem claro, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Tito capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus, o favor imerecido de Deus foi derramado sobre todos os homens. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz que isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, né? Nós poderíamos ainda citar Atos capítulo 17, versículo 30, quando Paulo, lá no Areópago em Atenas, ele disse que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora em todo lugar e a todos os homens que se arrependam. Então Deus deseja salvar todos, independente da sua classe social, mas essa é a verdade, nem sempre os ricos, os bilionários, eles tem o coração voltado às boas novas de salvação. Embora que esse texto esteja se referindo aos pobres de espírito, às pessoas que sentem a necessidade de Deus, mas essa é a verdade, existe também essa realidade no mundo, que a maioria das pessoas que voltam-se para Deus, muitas vezes são pessoas tanto pobres de espírito quanto também financeiramente falando. Mas Jesus veio ao mundo com esta missão: pregar o Evangelho,
pregar as boas novas de salvação, dizer aos homens que eles podem ser salvos. Eu costumo dizer aqui que a salvação é a maior dádiva, é o maior galardão, é o maior presente, é a maior recompensa, é a maior conquista dessa vida. É claro que os seres humanos podem galgar posições privilegiadas, e eu vou até dizer que isso é bom estudar, fazer faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu posso dizer que é bom também ter um bom emprego, ter um bom salário, ter uma boa casa para morar. Tudo isso é bom. Pessoas, por exemplo, que nesse período das Olimpíadas estão em busca de medalhas, de troféus, de subir no pódio. Existem muitas conquistas aqui na Terra que são importantes. Não é assim? A pessoa às vezes concorre a um cargo eleitoral ou a um concurso e é aprovado. É claro, eu sei disso, mas não adianta conquistar posições, obter destaque nessa sociedade, se perder a sua alma, perder a sua salvação. Foi Jesus quem disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Então Jesus veio com essa missão, ele foi ungido para isso, primeiro para pregar as boas novas de salvação, para trazer essa notícia aos homens: olha, você pode ser salvo, você pode ter direito à salvação eterna, você pode ter o seu nome escrito no livro da vida, você pode ser salvo da condenação eterna. Esta é a principal missão do Messias: morrer por nós, dar a sua vida por nós e anunciar a salvação através da fé na sua morte e no seu sacrifício. Mas não só isso. Isaías diz que o Espírito do Senhor Jeová estaria sobre o Messias, o ungido, o Cristo, não só para proclamar boas novas aos pobres. Ele continua dizendo: enviou-me a curar os quebrantados de coração. E quem são esses curados, esses quebrantados de coração? Na Bíblia Viva diz assim: ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado. É interessante que um dos títulos atribuídos a Jesus nos evangelhos é que ele é o Consolador. Inclusive, ele, quando está falando acerca da sua volta ao céu, ele disse que iria enviar outro Consolador. E quem é esse outro Consolador? O Espírito Santo. Então eu posso dizer que quando Jesus esteve aqui na terra, ele veio com essa missão de consolar aqueles que estão tristes, aqueles que estão chorosos, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão angustiados. Nesses tempos de pós-pandemia, onde muitas pessoas não têm saúde emocional. Essa é a verdade. Vivemos uma época de muita ansiedade, de muita tristeza, de almas amarguradas, corações tristes, angustiados, pesarosos. Eu não tenho dúvida disso. Há muitas pessoas que nunca mais sorriram, que nunca mais se alegraram. Existem pessoas que choram com frequência. São traumas, são frustrações, são problemas emocionais. Há muitas pessoas que estão sendo acompanhadas por psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, os profissionais da mente, da psique humana. Existem pessoas que estão tomando remédio de tarja preta, remédios controlados, para controlar as suas emoções. E eu quero aqui te dizer com muita tranquilidade, que Deus não condena a medicina, e eu também não quero condenar os profissionais da área da saúde e da mente humana, claro que não. Eu louvo a Deus pela vida dos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Eu louvo a Deus por esses profissionais que têm ajudado, têm auxiliado milhares de pessoas que estão precisando.
Essa é a verdade, os consultórios estão cheios, abarrotados. Os psicólogos, aqueles profissionais da área da saúde, eles estão com a agenda lotada, muitos pacientes para atender. Assim você sabe disso, isso é uma realidade do mundo. Muitas pessoas com problemas emocionais. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já recorreu a este Messias, a este Cristo, que foi ungido com esse objetivo? Você já procurou a Jesus? Você já se dirigiu a Ele? O problema, às vezes, é esse, é que às vezes a gente confia demais no medicamento ou no profissional e esquece de procurar a Jesus. Deixa eu ler mais uma vez esse texto. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Na Bíblia Viva diz, para consolar os que estão com o coração quebrantado. Então eu posso dizer que Jesus, Ele é maior do que a medicina, Ele é maior do que o psicólogo, maior do que o psiquiatra, maior do que o psicanalista, e Ele tem o poder de tirar essa tristeza, de consolar o seu coração, de confortar, de tirar essa angústia da alma, essa tristeza profunda do seu coração. Você lembra do que está escrito no Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra e não sou psicanalista. E até sou sincero em dizer, gostaria muito de ser. Gostaria muito de ser para que eu pudesse ajudar mais as pessoas. Então não posso passar aqui, eu não tenho autoridade para passar nenhum tipo de terapia, porque isso é coisa desses profissionais. Mas como teólogo, deixa eu te dizer algo. Você já experimentou ler a Bíblia, a palavra de Deus? Permita dizer isso, é com muito respeito, tá? Mas é só para te ajudar. Já que eu não posso passar para você um medicamento da tarja preta, eu vou te passar aqui um medicamento espiritual da capa preta, que é a Bíblia Sagrada. Então, às vezes as pessoas estão aflitas, tristes, angustiadas, mas eu quero te passar aqui uma terapia espiritual. Busque a Deus, peça ao Senhor Jesus para tirar, arrancar do seu coração essa tristeza profunda. E mais uma vez eu digo, tá? Eu não estou condenando a medicina não, tá? Eu não estou aqui condenando psicólogos, psiquiatras, nem psicanalistas, pelo amor de Deus, eu não tenho autonomia para isso, mas eu estou falando de alguém que está superior a eles. Eu estou falando de uma medicina que é superior a esses profissionais. Você me entende o que eu estou dizendo? Então recorra a Deus, busque a Deus, peça a Deus que lhe ajude, que tire do seu coração, da sua mente, da sua alma, essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade, essa depressão. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Se você não tem o hábito, o costume de ler a Bíblia, comece lendo o livro dos Salmos. Se você está assim triste, abatido, angustiado, né, leia, comece com o livro dos Salmos. Eu tenho certeza disso, que você vai percebendo que à medida que você vai lendo os Salmos, essa angústia, essa tristeza, ela vai saindo, porque através dos Salmos, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, ela vai trazendo alegria ao seu coração, a tristeza vai diminuindo e você vai ter gozo, porque a Bíblia produz alegria, ela produz gozo na alma. E eu quero dizer que Jesus veio com essa missão, de consolar aqueles que estão tristes, os quebrantados de coração. Ele foi ungido para isso. E eu posso dizer que o mesmo Jesus, que durante o seu ministério trouxe alegria, trouxe paz, alento aos corações aflitos e angustiados, ele continua fazendo isso ainda hoje. Mas não só isso, deixa eu ler o texto mais uma vez. Capítulo 61, versículo 1, ele foi ungido para pregar boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Olha que coisa interessante. Ele tanto proclama a libertação, quanto ele liberta. E eu posso dizer isso, que
Isso é uma realidade desde os tempos bíblicos. Você sabe que durante o ministério de Jesus, muitas pessoas estavam possessas por espíritos malignos. Muitas pessoas estavam presas, acorrentadas por legiões de demônios. Quem não conhece a mulher cananeia ou sírio-fenícia, que disse assim: Senhor, tenha compaixão de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Quem não se lembra do gadareno, aquele homem que vivia despido, clamando pelos sepulcros, né? De dia e de noite, ferindo-se com pedra, que ninguém conseguia prendê-lo nem amansá-lo? Aquele homem possesso de uma legião de demônios. Quem não se lembra da mulher encurvada que há 18 anos vivia encurvada por causa de uma opressão maligna, de uma possessão demoníaca? E esse Jesus que veio proclamar essa libertação, veio dar liberdade aos cativos, é o mesmo hoje. Ele continua libertando. Nós, no culto, na igreja, na programação da Rede Brasil, muitas vezes ouvimos testemunhos de pessoas que estavam presas, que estavam acorrentadas, quer seja pelo vício do álcool, do tabagismo, das drogas, presas, aprisionadas pelo pecado ou até mesmo possessas, mas através de uma ação divina, sobrenatural, essas pessoas foram libertas. E Jesus é o mesmo, ele não mudou. Ele continua proclamando liberdade aos cativos e quebrando cadeias, quebrando grilhões. Não há trevas profundas que Jesus não possa resgatar. Não há prisões que ele não possa libertar. Foi Jesus quem disse: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas vezes Satanás coloca na mente da pessoa que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que a pessoa não consegue mais viver sem aquele vício. É mentira de Satanás. Jesus tem o poder, porque ele veio para isso, ele foi ungido para isso, para proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O mesmo Jesus que libertou no passado continua libertando hoje, eu não tenho dúvida disso. Temos ouvido muitos testemunhos de servos e servas de Deus que outrora viveu no mundo das drogas, no mundo do crime, no mundo da prostituição, no mundo da promiscuidade, mas a partir do momento que creu em Cristo, as cadeias, os grilhões foram quebrados e essas pessoas hoje podem dizer assim que são livres. Versículo de número 2 diz assim: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Olha que coisa interessante. Ele veio proclamar o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. São dois extremos completamente distintos ou diferentes, que eu vou chamar aqui de a maior escolha da vida, a maior decisão que um ser humano pode tomar nesta vida. Você sabe disso, que diariamente nós tomamos muitas decisões, fazemos muitas escolhas. Você sabe disso, não é? Então, nós tomamos muitas decisões e fazemos muitas escolhas no nosso dia a dia. Porém, a escolha mais importante que um ser humano toma nesta vida é esta: onde passaremos a eternidade. Onde passarei a eternidade? Essa é a maior de todas as escolhas. E a verdade é essa: à luz da Bíblia, só tem dois caminhos, só tem duas alternativas: ou salvação eterna, ou condenação eterna. Essa é a verdade. Ou desfrutar de uma eternidade feliz e segura com Deus nos céus, de gozo, de paz, de alegria, ou desfrutar de uma eternidade de vergonha, de desprezo, de dores e sofrimentos eternamente. As pessoas às vezes costumam dizer: quando eu morrer, Deus faça de mim o que Ele quiser. Não é isso que a Bíblia diz. Essa decisão não é Deus que toma por nós, somos nós
quem escolhemos. Deus oferece aos homens a escolha. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Moisés diz aos filhos de Israel: olha, o céu e a terra te tomam por testemunha que eu estou propondo a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva você e a sua semente. Então Deus propõe. Jesus veio ao mundo exatamente para isso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Marcos 16:16, ele diz assim, não é? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Deixa eu ler o texto mais uma vez, veja que ele veio proclamar, apregoar, pregar o ano aceitável do Senhor, mas também o dia da vingança do nosso Deus. Como que ele diz assim? Aqueles que rejeitarem o ano aceitável do Senhor, aqueles que rejeitarem o convite gracioso, aqueles que rejeitarem as boas novas de salvação, inevitavelmente irão experimentar o dia da vingança do nosso Deus. Então, essa é uma escolha pessoal, é uma escolha individual e é uma escolha intransferível. O marido não decide pela mulher, a mulher não decide pelo marido, o pai não decide pelos filhos, nem os filhos decidem pelos pais. Isso é uma responsabilidade pessoal, individual e intransferível. E eu estou aqui, permita-me dizer isso, proclamando também esta salvação, este ano aceitável do Senhor, dizendo que hoje é uma oportunidade que Deus está dando para que você também possa fazer a sua decisão. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Pedro diz algo muito interessante. Ele diz assim: amados, não tenhais a vinda do Senhor por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então o desejo de Deus é que todos venham a arrepender-se e receber Jesus como seu Salvador pessoal. Mais uma vez, o texto vai dizer que ele veio para consolar os tristes. Ele veio para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e a consolar os que choram. Olha que coisa interessante. Esta é uma das bem-aventuranças da Bíblia. Você já deve ter lido o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E você já percebeu que a bem-aventurança, a palavra bem-aventurado significa feliz ou muito feliz. A Bíblia, ela contraria a lógica humana. Porque a lógica humana diz assim: o que é uma pessoa feliz, né? Então, se fôssemos fazer uma pesquisa de rua, perguntar às pessoas o que é felicidade para você, o que é uma pessoa feliz, é bem possível que as pessoas digam assim: olha, uma pessoa feliz é uma pessoa que tem um bom salário, que tenha muitos bens, é uma pessoa que tenha muitos amigos, é alguém que possa ter uma realização profissional. Mas é interessante que no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças pregadas, proferidas por Jesus, contrariando a lógica humana, Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Felizes são aquelas pessoas que internamente, interiormente são pobres, que carecem de Deus. Felizes são os que choram. Veja se não é uma contradição da lógica humana. Nas palavras de Jesus, felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes são os que têm fome e sede de justiça, felizes são os misericordiosos. E no versículo 4, Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Sem dúvida, haverá um dia que o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa é uma das promessas para os salvos no futuro. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4, João disse que viu um novo céu, uma nova terra. Ele viu uma nova cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ele ouviu uma voz do céu que diz assim: que aquele lugar, aquela cidade é o tabernáculo de Deus com os homens,
pois com eles habitará, e o mesmo povo será o seu povo, e o mesmo Deus será o seu Deus. E João diz que ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem morte, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então essa é uma das promessas para os salvos. Essa é a verdade. Enquanto estivermos nesse mundo, estamos sujeitos a momentos de tristeza, de luto, de dores, de sofrimentos. Todos nós passamos por momentos de altos e baixos, tristezas e alegrias. Todos nós passamos por momentos de aflições, de angústias, de tristezas profundas. E eu posso dizer isso, que Jesus muitas vezes intervém, como eu já falei hoje, né? Consola, conforta, tira o trauma, tira a dor, tira a tristeza, tira a angústia da alma, alegra. Mas haverá um dia quando nós estaremos, enfim, livres de dores e sofrimentos, e nunca mais saberemos o que é chorar, nunca mais saberemos o que é gemer ou sofrer. Então essa profecia, embora ela tenha um cumprimento parcial nesta vida, porque Jesus consola os tristes, consola aqueles que choram, mas há um cumprimento pleno, completo, perfeito e absoluto que dar-se-á quando nós estivermos no céu.